Milhares de fãs estão lotando uma arena, vibrando de expectativa pelo show principal. Quando relâmpagos cruzaram o céu pela tempestade que chegava, a empolgação virou apreensão. Pouco depois, ventos muito fortes balançaram o palco de 32 toneladas que desabou e esmagou quem estava em seu caminho. A princípio parecia um acidente bizarro, mas a verdade era muito pior. Esse desastre era facilmente evitável, e a investigação sobre por que não foi evitado obrigou 6 setores a mudarem permanentemente sua forma de operar. Na manhã de 13 de agosto de 2011, a Feira Estadual de Indiana estava em plena atividade. Como o maior evento do estado, atraía multidões todo o verão, no auge da temporada de tempestades. Felizmente, até então, a feira havia evitado o pior do clima. A dupla Country Sugarland, atração principal, se apresentaria mais tarde naquela noite. Isso indicava que os organizadores esperavam mais visitantes que o habitual. A banda tinha agenda cheia nas próximas semanas, então os organizadores estavam desesperados para que tudo desse certo. Enquanto os caminhões descarregavam os equipamentos, a diretora da feira, Cindy Roy, convocou uma reunião urgente. O Serviço Nacional de Meteorologia detectou uma frente de tempestade se formando em Indiana. Era provável que chegasse ao estádio à noite, o que significava que o show teria ventos fortes e chuva torrencial. Depois da atualização do tempo, Ray Ellison, diretor de segurança da Comissão da Feira Estadual de Indiana, fez várias ligações ao Serviço Nacional de Meteorologia para acompanhar a tempestade. O restante da equipe discutiu como isso poderia impactar o horário do show. Enquanto isso, os técnicos começaram a suspender equipamentos pesados no teto do palco e nas colunas de sustentação, o que aumentou drasticamente o peso do palco. Em circunstâncias normais, isso não era um problema. Além disso, um palco desabou por ventos fortes um mês antes. Então era crucial que eles tomassem precauções extras. Como uma superestrutura temporária, o palco foi montado pela Mid-American Sound Corporation, usando peças de treliça de alumínio pré-fabricadas. Elas se encaixavam como peças de Lego para montar o palco e foram fornecidas pela James Thomas Engenharia. Depois que a estrutura estava montada, uma enorme lona foi esticada sobre ela e fixada com fios de arame para evitar que tombasse. Esse sistema de fios era a única proteção contra forças laterais, como ventos fortes, o que significava que os fios não podiam ter nenhuma folga. São semelhantes às cordas de fixação da sua barraca, mas bem maiores e mais pesadas. Então, em vez de estacas de metal, eles eram fixados a barreiras de concreto tipo jersey com cintas de catraca. Em um cenário ideal, as barreiras deveriam ter sido fixadas ao chão, mas esse não foi o caso. Em vez disso, eles confiaram no peso das próprias barreiras para manter o palco no lugar. Sem saber do perigo, no fim da tarde, os técnicos já haviam instalado várias caixas de som grandes e telas de tela de cristal líquido nas treliças. Nesse momento, o NWS enviou outro alerta meteorológico, mas desta vez era muito mais sério. Mesmo com a possível aproximação de um tornado, os organizadores não inspecionaram o palco após a conclusão, nem se prepararam para o pior cenário. Eles planejavam iniciar o show no horário previsto e abrir as portas ao público às 6h30. Antes disso, outro alerta foi emitido pelo NWS. Desta vez, eles emitiram um aviso de observação de tempestade severa e previram rajadas de vento de até 70 milhas por hora. Ventos nessa velocidade superavam o padrão que construções permanentes suportam e deveriam ter levado ao cancelamento imediato do show. Mas o diretor Allison não compartilhou a atualização, e milhares de fãs entraram na área aberta do show sem saber o que estava por vir. Meia hora depois, enquanto os fãs esperavam a atração de abertura, o diretor Allison soube que a tempestade estava mais próxima do que se pensava. Agora, ela estava prevista para atingir o estádio bem no meio da apresentação do Sugarland. A atualização obrigou os organizadores a agir, mas, em vez de priorizar a segurança do público, os organizadores do show estavam preocupados apenas com a programação do Sugarland. Eles não queriam atrapalhar a turnê deles.
Eventualmente, o diretor Roy interveio e realizou uma reunião com o empresário do Sugarland. A banda deveria se apresentar às 8h45, e Roy queria adiar o show até que a tempestade saísse da área. Mas, em vez de avisar ao gerente da turnê que um possível tornado estava a caminho, Roy apenas mencionou que deveria chover. Dificilmente seria um motivo para adiar o show. Então, Sugarland decidiu começar a tocar um pouco mais tarde do que o horário original e prometeu completar o show em 2 partes, caso precisassem parar de tocar. Pensando que a banda tinha a palavra final, o diretor Roy aprovou o plano. Ela então saiu do ônibus da turnê para dar instruções à equipe dos refletores. Enquanto fazia isso, Roy encontrou casualmente o capitão da polícia estadual Weaver, que estava de folga. Juntos, eles observaram o avanço da multidão da frente do palco e Weaver fez o seguinte comentário: Senhora, não é minha decisão nem responsabilidade, mas se fosse eu, encerraria isso. Após solicitar o fim do show, Weaver perguntou sobre o plano de evacuação deles. Ele ficou chocado ao saber que Roy nem sequer havia considerado evacuar as arquibancadas, e eles tentaram freneticamente descobrir para onde levar os frequentadores do show. Mas enquanto eles corriam para tentar salvar a situação, o NWS enviou uma atualização urgente. A previsão inicial estava errada. Eles tinham apenas alguns minutos antes que a destruição caísse sobre eles. Eles precisavam avisar as pessoas responsáveis. No entanto, uma série de erros fez com que ninguém responsável soubesse do perigo iminente a tempo. O único rádio sintonizado na frequência do NWS não estava na base operacional e não está claro se ele sequer estava ligado naquele momento. A Polícia Estadual de Indiana também não ajudou muito. Eles não atualizaram os patrulheiros em campo e, de forma preguiçosa, presumiram que eles já sabiam. As únicas pessoas que estavam cientes do aviso final eram o Corpo de Bombeiros e um meteorologista que, por obrigação legal, precisava estar presente no evento. Mas o Corpo de Bombeiros avisou apenas sua própria equipe e os meteorologistas simplesmente repetiram o aviso para um gerente de produção, que não entendeu o que aquilo significava. Para fechar o ciclo de incompetência, poucos minutos após discutir a evacuação do público, Roy pediu a um locutor que transmitisse a mensagem a seguir. Como vocês podem ver a oeste, há algumas nuvens. Todos nós estamos torcendo pelo melhor. Que o tempo vai passar ao largo daqui, mas há uma grande chance de que isso não aconteça. Então só um aviso rápido antes do início do show. Se em algum momento durante o show tivermos que interromper a apresentação no palco, gostaríamos que vocês se dirigissem calmamente para a saída. Quando relâmpagos cortaram o céu ao longe, alguns na plateia saíram imediatamente. O capitão Weaver ficou surpreso. Ele confrontou Roy, que de alguma forma entendeu errado a conversa que tiveram antes. Ao perceber o erro, Roy e o capitão Weaver tiraram a equipe do holofote e foram ao palco avisar o público sobre a evacuação. Mas era tarde demais. Os membros da plateia, apavorados, assistiam enquanto nuvens de carvão eclipsavam o céu. Poeira e vento atravessaram o palco e uma rajada repentina arrancou o teto de tecido da estrutura. Os da primeira fila tentaram fugir do palco, mas cadeiras e espectadores em pânico bloqueavam a passagem. Eles ficaram presos, impotentes, enquanto as colunas de metal estalavam de forma arrepiante. Então o impensável aconteceu. Sob a pressão de ventos de 100 km por hora, as barreiras que seguravam os cabos-guia começaram a deslizar, puxando o palco para fora do equilíbrio até que as colunas cederam, esmagando quem não conseguiu reagir a tempo. Em apenas 12 segundos, o show se transformou em uma catástrofe. Centenas de espectadores correram para levantar a estrutura das vítimas, cujos gritos desesperados enchiam o ar. Eles foram acompanhados por funcionários e equipes de emergência, mas alguns já estavam sem salvação. Um policial estadual relatou a emergência, que foi imediatamente elevada a um incidente com múltiplas vítimas. Felizmente, a resposta foi bem mais eficaz que o espetáculo desorganizado e os socorristas finalizaram a busca inicial no local em até 10 minutos após a chamada. Mas isso foi pouco consolo para aqueles que ficaram presos nos destroços, alguns dos quais ficaram traumatizados por anos.
4 pessoas foram confirmadas mortas no local e várias outras enfrentaram uma luta pela sobrevivência em hospitais próximos. Após o ocorrido, polícia e bombeiros avaliaram os danos e checaram se havia sobreviventes presos. Mas só uma pergunta estava na boca de todos: como isso pôde acontecer? Uma investigação policial imediata descartou o crime. Então, a ISFC contratou 2 empresas independentes para avaliar o desastre. Um escritório de advocacia analisou os preparativos de emergência e especialistas em engenharia inspecionaram o projeto e a construção do palco. Durante os testes em um modelo em escala, os engenheiros descobriram que a Mid-American Sound Corporation só calculou o peso da estrutura do palco quando construiu o sistema de cabos-guia. Descarregada, pesava cerca de 11,5 toneladas, valor que quase dobrava com todo o equipamento para as apresentações. Isso significava que as barreiras de concreto eram leves demais para suportar o palco em condições normais, quanto mais durante uma tempestade. As barreiras também não estavam presas ao chão, o que poderia ter evitado que elas se movessem. Elas foram colocadas sobre superfícies soltas como areia e cascalho, uma das piores escolhas para uma grande estrutura independente em área exposta. E isso acabou causando o colapso das colunas de treliça. Mesmo que a Mid-American tivesse usado as barreiras de concreto corretas, engenheiros relataram que outras partes do sistema também teriam falhado. O fio dos cabos de sustentação era mais fino que o recomendado pela fabricante do palco, James Thomas Engenharia, que também cometeu vários erros. Em 2010, engenheiros da James Thomas avaliaram o palco quanto à segurança. No entanto, assim como a Mid-American, eles não consideraram o peso dos equipamentos de apresentação em seus cálculos. Além disso, forneceram apenas informações técnicas limitadas à Mid-American. Então, os investigadores concluíram que não estava claro se as peças da treliça eram adequadas para construir uma estrutura tão grande desde o início. Considerando todas essas falhas, o palco só aguentaria a velocidade do vento, de 40 a 72 km por hora. Isso era menos da metade da velocidade exigida pelas normas internacionais. Quando o relatório de engenharia foi divulgado, ele provocou uma enorme reação das famílias das vítimas. Quase todos os componentes eram inadequados para o propósito e exigiram saber como tantos sinais de alerta foram ignorados. Mas isso era apenas metade da história. E quando eles souberam como os organizadores lidaram com o evento, o design do palco passou a parecer um exemplo de profissionalismo. Eles descobriram que a ISFC não tinha informações sobre a segurança do palco. E de modo condenatório, isso não foi engano. Mesmo que os códigos internacionais dissessem o contrário, a lei de Indiana não regulamentava estruturas temporárias em eventos públicos. De acordo com eles, o palco não precisava de inspeção, nem precisava ter seu projeto aprovado antes de ser construído. Então, apesar do risco para milhares de pessoas, eles não faziam ideia das limitações do palco ou de como ele poderia ser afetado por ventos fortes. O relatório também constatou que os organizadores não tinham um plano de emergência, mesmo sabendo que isso era um problema gritante a partir de um exercício de treinamento recente. Poucas semanas antes do desabamento, os organizadores simularam uma emergência quase idêntica à tempestade do show. Após a simulação, o Estado percebeu que estava totalmente despreparado para lidar com a situação. Em resposta, o ISFC estabeleceu várias tarefas urgentes. A principal delas era desenvolver planos escritos de resposta e evacuação, além de decidir quem seria responsável por cancelar eventos em um cenário de pior caso. Mas apesar de reconhecerem que essas eram questões vitais, o concerto aconteceu com planos apenas parcialmente concluídos e sem uma pessoa claramente definida no comando. Eles também decidiram não treinar a equipe com as poucas medidas que haviam finalizado e não as utilizaram exatamente no cenário para o qual foram criadas. Foi a última peça de evidência de uma investigação condenatória, que expôs erros em todas as oportunidades. O único aspecto do desastre que foi bem gerenciado foi a resposta de emergência. Mesmo assim, até isso carecia de protocolos básicos, o que poderia ter custado vidas
caso tivessem encontrado problemas para resgatar as vítimas. Refletindo a péssima gestão dos organizadores diante da tempestade iminente, os socorristas não tinham liderança entre os departamentos e usavam rádios incompatíveis, o que dificultava a comunicação. Com os dados dos 2 relatórios, as vítimas abriram um grande processo e receberam 50 milhões de dólares de indenização. Alguns ficaram incapacitados para o resto da vida. Outros sofreram danos cerebrais que deixaram um homem incapaz de falar. Embora o estado de Indiana tenha sido considerado culpado, foi Sugar Land quem causou mais polêmica durante a batalha judicial. O contrato da banda dava a eles a palavra final sobre cancelar ou não o show. E, em vez de demonstrar empatia pelos fãs feridos, os advogados deles tentaram argumentar que a culpa era do próprio público por ter escolhido esperar na arena. Mas esse argumento não se sustentou, e eles pagaram a maior parte do acordo junto com a Live Nation, que organizou o show. Quanto a James Thomas Engineering e a Mid-American, nenhuma das duas enfrentou consequências legais por sua participação no desastre. Em vez disso, eles só pagaram pequenas multas e fizeram acordos confidenciais longe dos holofotes da mídia. Quando tudo foi dito e feito, mudanças radicais foram necessárias para evitar que algo semelhante acontecesse novamente. Mais de 20 recomendações de segurança foram emitidas, o que mudou os shows ao ar livre para sempre. As regras para estruturas temporárias ficaram mais rígidas, os códigos de construção foram atualizados e Indiana criou uma nova categoria para palcos. A supervisão de eventos ao ar livre foi reformulada, assim como os novos planos de resposta a emergências entre departamentos. Apesar desses esforços, as mudanças não tiveram o efeito desejado, já que 5 palcos desabaram nos Estados Unidos desde que o acidente aconteceu. Um tapa na cara das 7 pessoas que morreram na feira e das outras 58 que ficaram feridas. Se achou este vídeo interessante, inscreva-se, isso ajuda muito.